O perdão e a misericórdia de Deus são dois pilares fundamentais do cristianismo, temas que atravessam os evangelhos e revelam a essência do amor divino. A seguir, exploraremos passagens bíblicas que ilustram essa mensagem de compaixão e bondade, mostrando que Deus é o Senhor do perdão e não um agente de punições. Mateus 18, 21 a 35. O perdão ilimitado. No Evangelho de Mateus, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar um irmão que peca contra ele, sugerindo 7 vezes. Jesus responde: não apenas até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículo 22. Essa resposta não delimita um número específico, mas aponta para a infinitude do perdão. Em seguida, Jesus conta a parábola do servo impiedoso, na qual um rei perdoa uma enorme dívida de seu servo, mas este é incapaz de perdoar uma pequena quantia que outro lhe devia. O ensinamento é claro: a misericórdia divina é imensurável, e cabe a cada um de nós refletir essa bondade em nossas relações. Essa passagem destaca que o perdão não é apenas um ato de compaixão, mas uma condição para experimentar plenamente a graça de Deus. Quando perdoamos, participamos do amor divino e promovemos a reconciliação no mundo. João, capítulo 8, versículo 7. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. O Evangelho de João nos apresenta uma cena em que escribas e fariseus trazem a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Eles testam Jesus, perguntando se devem apedrejá-la conforme a lei de Moisés. Jesus, em sua sabedoria divina, responde: quem de vocês que jamais tenha pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nela. João capítulo 8, versículo 7. Com essa declaração, Jesus expõe a hipocrisia dos acusadores e revela que todos somos imperfeitos e necessitados de perdão. Esse episódio não é apenas uma lição de misericórdia, mas também um chamado à humildade. Ao perdoar a mulher, Jesus demonstra que Deus não se alegra em punir, mas em redimir e restaurar. Ele nos convida a abandonar o julgamento e abraçar a compaixão. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Hoje estarás comigo no paraíso. Na cruz, Jesus oferece um dos mais belos exemplos de perdão e graça. Ao lado dele, 2 criminosos também estão crucificados. Um deles zomba de Jesus, enquanto o outro reconhece sua própria culpa e a inocência de Cristo. Ele clama: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Nesse momento de dor extrema, Jesus oferece a salvação a um homem arrependido, reafirmando que o amor de Deus é maior que qualquer pecado. Essa passagem é um poderoso lembrete de que não importa o que fizemos, o coração contrito e o arrependimento sincero são sempre acolhidos por Deus. Deus é o Senhor do perdão. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus é apresentado como um Pai amoroso, que deseja a redenção de seus filhos, não sua condenação. A ideia de um Deus que pune e mata é uma distorção promovida por certas instituições religiosas ao longo da história. Essas instituições, em muitos casos, criaram a noção de castigo divino como uma forma de manipulação, utilizando o medo para extorquir e controlar os fiéis. Jesus, no entanto, nos apresenta um Deus completamente diferente. Ele é o bom pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar a que se perdeu. Ele é o pai do filho pródigo, que corre para abraçar o filho arrependido. Deus não é um juiz implacável, mas um pai misericordioso, sempre disposto a perdoar e acolher. Deus não ameaça com maldições. Deus é amor, misericórdia e justiça.
A ideia de que ele ameaça com maldições para forçar comportamentos ou impor medo não condiz com sua verdadeira natureza. Ao longo das Escrituras, vemos um Deus que convida, ensina e guia com paciência, jamais impondo suas bênçãos ou exigindo obediência por meio do medo. Muitas vezes, passagens como Malaquias, capítulo 3, versículo 10, são interpretadas de forma errada, sugerindo que quem não entrega o dízimo estaria amaldiçoado. No entanto, é importante entender que Deus não age como um cobrador de impostos celestial. Ele não pune ou retira sua graça de quem enfrenta dificuldades ou não pode contribuir. Sua bondade é incondicional e está disponível para todos, independentemente de contribuições financeiras. Jesus, em seus ensinamentos, jamais ameaçou ninguém. Ele mostrou compaixão pelos pobres, curou os doentes e acolheu os marginalizados, sem exigir nada em troca. Seu convite é sempre de amor e liberdade. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28. Deus quer corações sinceros, não sacrifícios por obrigação ou medo. Ele deseja que nossas ações sejam motivadas pelo amor, não pela pressão ou pela manipulação. O verdadeiro relacionamento com Deus se baseia na confiança, na fé e na alegria de caminhar com Ele, sem temor de maldições ou punições. O uso de ameaças para cobrar o dízimo. Um olhar crítico. Ao longo da história, o dízimo tem sido uma prática comum em muitas tradições religiosas, com a justificativa de sustentar as atividades e a infraestrutura das igrejas. No entanto, em algumas situações, líderes religiosos recorrem a métodos questionáveis para garantir o cumprimento dessa obrigação, incluindo ameaças implícitas ou explícitas. Esse tipo de abordagem levanta preocupações éticas e espirituais profundas, especialmente quando a fé é usada como ferramenta de manipulação. A ameaça do medo espiritual. Uma das formas mais comuns de pressão é a ameaça de punições espirituais. Alguns líderes religiosos afirmam que, ao não contribuir com o dízimo, os fiéis estarão roubando de Deus, como mencionado em passagens da Bíblia, como Malaquias 3:10. Essa interpretação é usada para incutir medo nos membros, sugerindo que problemas financeiros, infortúnios ou até mesmo a perda da salvação podem ocorrer como consequência da desobediência. Esse tipo de discurso explora a vulnerabilidade espiritual das pessoas, muitas vezes criando um ambiente de culpa e ansiedade. Promessas de bênçãos condicionais. Outra forma de coerção é a promessa de bênçãos materiais e espirituais, condicionada à entrega do dízimo. Alguns pastores pintam um quadro de prosperidade divina, onde aqueles que contribuem serão abençoados com riqueza, saúde e sucesso. Em contraste, aqueles que não o fazem são retratados como destinados ao fracasso. Essa estratégia muitas vezes ignora as circunstâncias financeiras individuais, colocando sobre os fiéis a responsabilidade de provar sua fé, mesmo em meio a dificuldades econômicas, pressão social e comunitária. Além das ameaças espirituais, existe também a pressão social. Em muitas igrejas, os dízimos são publicamente reconhecidos, com listas de contribuintes ou menções durante cultos. Aqueles que não contribuem podem ser alvo de olhares de reprovação ou exclusão, criando um sentimento de vergonha e inadequação. Em casos mais extremos, membros podem ser convidados a deixar cargos ou atividades na igreja caso não estejam em dia com suas contribuições. Consequências psicológicas e financeiras. Essas práticas não apenas comprometem a liberdade de escolha dos fiéis, mas também podem causar danos emocionais e financeiros. Pessoas em situação de vulnerabilidade são frequentemente as mais afetadas, sentindo-se obrigadas a dar mesmo quando isso coloca em risco suas necessidades básicas. Além disso, a associação entre fé e dinheiro
pode levar à perda de confiança nas instituições religiosas, distanciando as pessoas de sua espiritualidade. A ética no contexto religioso. É importante lembrar que a fé e a doação são atos voluntários e pessoais. A coerção contradiz os princípios fundamentais de muitas tradições religiosas, que pregam a liberdade, o amor e a compaixão. Pastores e líderes espirituais têm a responsabilidade de promover um ambiente acolhedor, onde os fiéis se sintam inspirados a contribuir por gratidão e devoção, e não por medo ou pressão. Uma reflexão final. A mensagem central de Jesus é clara. O perdão e a misericórdia de Deus estão à disposição de todos. Ele rejeita o legalismo e a hipocrisia das lideranças religiosas de seu tempo, denunciando práticas que transformam a fé em um comércio ou instrumento de controle. Em vez disso, Jesus nos convida a uma relação direta com Deus, fundamentada em amor, arrependimento e graça, que possamos viver essa mensagem, perdoando como somos perdoados, acolhendo como somos acolhidos e espalhando a luz da misericórdia divina em um mundo que tanto necessita de compaixão e compreensão. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Vamos juntos espalhar a mensagem de amor e compaixão divina. Obrigado por assistir e até a próxima.